Bom dia, nós estamos com Herculano Ferraz Pires. Ele é filho do Herculano Pires, mais conhecido como Herculaninho. Tudo bem? Tudo bem, estamos à disposição aí. Ele acabou de fazer uma palestra linda contando sobre o pai Herculano aqui no CCDPE. E eu gostaria de perguntar para ele também a importância de comemorarmos, homenagearmos Herculano nesse seu centenário, nesse mês de setembro, dia 25, né? 25 de setembro ele estaria comemorando 100 anos, se ainda estivesse cumprindo o compromisso aqui na Terra, né? Como encarnado. Mas teve já o benefício de passar para o mundo espiritual. Nós ficamos com saudades, mas temos aí o centenário dele para comemorar. E achamos que é super importante para o movimento espírita aproveitarmos essa data para reforçarmos a lembrança das obras de Herculano, a lembrança do seu trabalho, de sua luta, que hoje a gente sente que no Espiritismo falta um Herculano Pires, né? Porque, como ele dizia, não podemos confundir delicadeza, educação, com desrespeito à doutrina, com falta de convicção, e passarmos a sermos comparsas de uma série de besteiras que tentam implantar na doutrina e que, por delicadeza, por desculpa de não podermos contrariar, nos tornamos comparsa não combatendo essas besteiras. O Herculano, ele tem há 10 anos, né? 5 anos que montaram a fundação? Fundação, 10 anos, né? Há 10 anos, né? Há 10 anos foi criada a Fundação Maria Virgínia Herculano Pires, de onde o Herculaninho é o diretor, né? Fundador, hoje diretor, junto com o Molina, né? Então, nessa fundação, o que nós encontramos de Herculano nessa fundação, do endereço, como é que a gente faz para visitá-la? A fundação é a residência de Herculano. A única propriedade que ele teve, né, foi essa casa que ele comprou na época que o sindicato financiou pelo IPESP. Hoje ela pertence à fundação, a residência. Nós temos ali montado um pequeno acervo do mobiliário que ele possuía, né? A sala de visita não tem a sala de jantar completa, a cozinha tem montamos como ela era, mas não temos mais. O quarto dele, a parte de estantes, a mesa que ele trabalhava, a máquina que ele escrevia. Mas o mais importante, o que nós temos lá, é toda a documentação, né? São originais de livros, originais de reportagens, originais de poesias, são uma série de escritos, porque ele tinha um detalhe, tudo ele, quando ia bater na máquina de escrever, ele é da época da máquina de escrever, né, do computador, ele usava carbono, punha 2 folhas e guardava uma, encaminhava a outra. Então tem coisas ali que já estão, graças a Deus, catalogadas, registradas, tudo em ordem, mas não estão sendo tão aproveitadas ainda como deviam. A Fundação está à disposição para visitas e para consulta. A forma de fazer isso é sempre o ideal, é telefonar, porque a equipe é pequena, né? Hoje, por exemplo, nesse período que foi o da Bienal, que vai terminar agora, a equipe da Fundação estava se dividindo entre a Bienal e atender a Fundação. Então é bom sempre ligar. O telefone é 5549-3053. O DDD é 11. 5549-3053. A localização é na Vila Clementino, em São Paulo, Rua Doutor Bacelar, 505. Estamos à disposição para visitas e para consulta. Tem muito material inédito ainda de Herculano para ser publicado? Eu acredito que sim, nós já... parte de originais de livro tem pouca coisa, tem alguns romances que já estão separados e nós vamos estudar para publicar. Mas eu acho que se nós examinarmos as crônicas de Irmão Saulo, deve ter bastante coisa de Irmão Saulo. Apesar de já ter sido publicado 5 livros, né? Um pela Edicial e 4 pelo Correio Fraterno, eu acredito que ainda tem, porque foram 20 anos de crônica, mais de 20 anos
de publicação de crônica. Então deve ter material bastante. Herculano deixou um grande legado na parte da doutrina espírita, com tantos livros, né? O movimento espírita está respeitando esse legado, na sua opinião? Não, pelos contatos que a gente tem, a gente sente que o movimento espírita está bem amadurecido. Tem um grupo muito grande de pessoas que já conseguem entender que realmente espiritismo é Kardec. Quem criou até o termo espiritismo foi Kardec. E, portanto, tem que seguir a doutrina. As obras de Kardec têm que ser a bússola para que nós possamos ter um comportamento espírita. E Herculano sempre seguiu as obras de Kardec para usar para tudo que ele produziu, em termos de escrita ou falada. Então a gente sente que hoje o movimento espírita já está realmente mais voltado. Uma curiosidade, Herculano se dizia grafomaníaco, né? Como que ele arrumava tanto tempo para poder escrever, para fazer tudo o que ele fazia com família grande, com filhos, com esposa, como jornalista? Eu fico muito preocupada com o tempo e fico pensando como que Herculano conseguiu, né, na época, com máquina de escrever, não tinha nem computador, nada, né, produzir tanto. Realmente Herculano, acho que Cristo fez um milagre da duplicação dos pães. Herculano fez um milagre da duplicação das obras escritas, que realmente, principalmente enquanto os filhos eram pequenos, que tinha escola, uma série de coisas, quando os filhos já estavam maiores, já havia uma certa liberdade maior. Mas qualquer espaço... Se você pegasse o diário de Herculano Pires, esse acho que era o ponto principal, agora que eu me lembrei desse ponto. Você pegar um diário de Herculano Pires, está assim: amanhã, da tantas vou estudar biologia, da tanta vou estudar, da tantas vou escrever, da tantas vou ler tal livro. Então, e ele... No dia seguinte estava, não consegui realizar tal tarefa, então encaixo nessa hora. Então ele tinha a vida dele programada realmente hora a hora, tempo a tempo, tanto que ele ia ler, como que ele ia fazer, se tinha que pagar a conta, ele marcava. Tem que gastar tanto tempo com o banco, então era administrando o tempo, né? A gente pensa que não, mas se você conseguisse administrar o tempo com exigência e com coerência, você conseguiria produzir mais do que você produz. Você falou na sua palestra sobre a parte pessoal, como filho de Herculano, que não é que o pessoal delirou, deu muita risada, porque todo mundo tem ideia do Herculano bravo, enérgico, e o Herculaninho contou para a gente o Herculano muito bem-humorado, né? Quem não conviveu com o Herculano, os amigos que conviveram, como o Risini, o grupo Caibachuti, o que vivia em casa, Dr. Milton, o Fernando Benezzi, todos eles conheceram o Herculano Pires e sabem que o pai não tinha nada de bravo, nada de sério, ele apenas encarava os assuntos de modo sério, de maneira séria, mas o espírito dele estava sempre aberto para brincadeiras e ele achava que o importante é realmente você manter sempre o sorriso aberto e o coração aberto, para você poder até ter uma vida mais leve e aproveitar melhor até os conhecimentos que você está recebendo, porque você não começa a ficar alguém que implica com tudo, né? Ele sempre foi uma pessoa bem humorada. Herculano falou muito sobre o ser interexistente, né? Que vivia aqui e lá, né? Herculano, no mundo espiritual, ele tem se comunicado? Você reconhece alguma mensagem, algum texto, algum livro que ele tenha enviado? Como vocês estão lidando com esse ponto agora? Bom, as mensagens não têm chegado até nós. A maioria chega até a Heloísa, né? E a Heloísa representa a família nesse sentido. Tem livros do Cajazeiro, que a Heloísa até fez o prefácio, tem uma série de coisas assim. A única coisa que eu me lembro sobre Herculano foi que eu li no livro do Sotomayor, sobre Chico Xavier, que o Chico Xavier conta que um dia ele estava numa reunião lá no centro dele, quando de repente o espírito do Chico Xavier se desprendeu e acabou indo numa reunião que estava ocorrendo no mundo espiritual, que quem estava dirigindo era Herculano. E aí, no fim da reunião, o Chico Xavier foi conversar com o Herculano, e Herculano falou: agora você entende porque eu te chamo de interexistencial?
Você pertence nos dois mundos. Nunca mais esqueci o trechinho pequeno do livro, mas nunca mais esqueci por duas coisas importantes. Mostrar que meu pai continua no trabalho da doutrina, de instrução, divulgação, trabalho mediúnico, né? E também que Chico Xavier teve chance de conversar com ele, ele confirmar os termos da palavra interexistencial para o Chico Xavier, né? Mas fora a própria mensagem que meu pai deixou, eu não tenho nenhuma outra que eu tenha tido na mão, que eu me responsabilizaria por ela, né? Vai acontecer um simpósio, Herculano 100 anos, dia 20 de setembro de 2014, das 9 às 13 horas, Herculano Pires, filósofo, Herculano Pires e a coerência doutrinária, Herculano Pires, jornalista. Serão 3 palestras, né, que serão proferidas no auditório da Fundação Espírita André Luiz, na Rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana, próximo ao metrô Santana. Então, esse ano, né, que a gente comemora o centenário de Herculano, terá o evento final na Fundação Espírita André Luiz. E, para terminar, eu gostaria de perguntar para o Herculaninho, se você tivesse que falar com seu pai agora, o que é que você diria? Bom, eu só poderia primeiro agradecer a Deus a oportunidade que me deu de nascer nessa família, né? Que eu já entendi o porquê. Eu tenho que estudar, estudar e estudar, certo? E segundo, agradecer o exemplo que ele me deu, né? Em tudo, né? Em tudo. No modo como ele nos tratava, no modo como ele e minha mãe conviviam, a família, a importância que ele dava para a família e a importância que ele dá para a doutrina espírita, né? Onde ele diz que coloca acima das instituições e das pessoas, né? Porque considera a doutrina como a oportunidade do mundo nosso se tornar, deixar de ser um mundo de prova e expiação e passar a ser um mundo de regeneração, quando ela for realmente compreendida pela maioria da população. Mas é isso, agradecimento a ele por tudo, ele e minha mãe, Dona Virgínia, que sempre foram os dois, né? Nunca foram separados, sempre os dois juntos nos deram nessa encarnação.